hoje vai ter a extensão de um show no Rock in Rio, então tem que tomar água, né? Tem que tomar água. Olha, realmente, esta palavra, capítulo 15 do evangelista Lucas, merece de nós uma atenção muito especial. Devemos nos perguntar por que com tanta facilidade a gente se desvia, foge do caminho de Deus. Podemos observar a nossa própria vida. Até que ponto o nosso dia a dia, aquilo que a gente pensa, os nossos projetos, o nosso caminhar, nossas decisões de fato afirmam: você está no caminho de Deus. Como aquele ditado, faça sol, faça chuva, nós estamos por aqui. Mas com muita facilidade, a gente se desvia do caminho de Deus. Por outro lado, vendo a palavra, nós vamos perceber que Deus também não desiste de nós. Deus não desiste de ninguém. Por mais que a pessoa seja pecadora, Deus não desiste dela. Nós, não compreendendo esta preocupação de Deus para com cada um de nós, na particularidade da nossa vida, é que temos um comportamento, muitas vezes, que afirma que a gente desiste das pessoas. Cria uma espécie de um certo desânimo, de uma falta de esperança. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. E Deus nunca desiste de nós. Apesar da gente sempre ser pecador, a gente se desviar do caminho de Deus. Na primeira leitura nós ouvimos a experiência de Moisés, um grande líder, que tirou o povo da experiência da escravidão no Egito, junto aos faraós. O povo era escravo. Moisés trabalhou a consciência do povo e colocou o povo a caminho da terra prometida. Todos nós estamos a caminho da terra prometida. Pode ser que a gente não esteja no caminho que Deus traçou para nós, que significa todos os dias pegar a nossa cruz e carregá-la. Então este povo estava no deserto e começou a sentir saudade do Egito. Lá no Egito nós éramos escravos, mas tinha muita comida. A panela era cheia de comida. A gente sabe, né, muitas vezes, que dizem que o povo se contenta com pão e circo. Mas eu acho que hoje já mudou um pouco isso. Não basta pão e circo para a gente ficar satisfeito. E Deus então sentiu uma ira deste povo que estava a caminho da terra prometida e mergulhou no desânimo, porque estavam na experiência do deserto. E disse a Moisés: desce depressa, porque o teu povo corrompeu-se. É preciso recolocar o povo no caminho certo da vida. Tem gente que às vezes dá um trabalho para nós, né? Às vezes algum filho, algum irmão, dá tanto trabalho, a gente coloca no caminho, daí a pouco sai do caminho, a gente vai outra vez. O que não pode é a gente desistir. Então Moisés foi convidado a uma experiência que Deus tinha ficado irado com aquele povo que não obedecia, que a partir de uma experiência de grande sofrimento, uma escravidão, ganhando a oportunidade de chegar a uma terra prometida, ainda desobedece. E Deus faz uma proposta
a Moisés, como fez a Abraão. Moisés, se você não for lá proteger esse povo, eu vou fazer de ti o chefe de uma grande nação, tudo que tem por aqui será seu. Como Abraão ganhou muita terra, muita coisa, pela sua fidelidade, se você me obedecer. Mas Moisés, é claro, era um líder sintonizado com Deus e sintonizado com a realidade do povo que ele libertara da experiência de escravidão no Egito. E Moisés resiste a esta proposta grandiosa que Deus lhe faz para deixar o povo e ser chefe de uma grande nação, pai de um grande povo. Ele rejeita esta proposta, ele desce e vai cuidar do povo, porque ele é um líder gerado por Deus, não um líder gerado pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, por sua visão particular. Ele fez a leitura da pedagogia de Deus, porque às vezes pedagogicamente a gente faz uma ameaça à pessoa para um comportamento, para mudar, mas uma ameaça que não pode ser uma chantagem, né? Muitas vezes os pais fazem ameaça de chantagem com os filhos, né? Isso não serve, não. Tem que ter pedagogia, tem que ter sentido, princípio, e o pai precisa saber o que ele quer com aquilo, qual o resultado que ele quer. Que o pai está ciente do que ele está fazendo. É como que nós vamos ver no Evangelho. E Moisés, então, vai cuidar do povo, porque ele entende que a pedagogia de Deus é, de fato, libertar o povo da condição de pecado. E Moisés, então, faz com que Deus desista da ameaça com que ele fizera aquele povo. Porque a ameaça de Deus, repito, é pedagógica, porque muitas vezes a gente pode fazer uma interpretação ao pé da letra, da fundamentalista da palavra de Deus, até está aqui o mesmo da Bíblia, né? E a gente errar na interpretação. Porque Deus jamais, uma menor vírgula, ele deseja o mal. Não existe o mal em Deus. Em Deus só existe o bem. O mal que existe é produzido por nós, pelo ser humano, pelo nosso pecado, pelo nosso comportamento. No Evangelho nós vamos ver isso com mais clareza quando nós temos 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda extraviada e o comportamento do filho mais novo. A moeda, a ovelha, o filho mais novo são os pecadores, somos nós. Muitas vezes nós somos uma moeda perdida por aí, extraviada. Somos uma ovelha perdida em meio à comunidade, à sociedade, aos filhos de Deus. Somos esse filho mais novo que age irresponsavelmente. E os pecadores são a riqueza de Deus. Esse é um problema. Uma coisa vocês vão ouvir sempre de mim, que a lógica nossa nem sempre e jamais vai comungar com a lógica de Deus. Vejam, os pecadores são a riqueza de Deus. Porque Deus tem preocupação com cada um de nós, que a gente se imagina mais importante, menos pecador, mas quem sabe a gente é grande pecador e a gente assim ainda não se descobriu. Então a moeda, a ovelha e o filho são os pecadores, riqueza de Deus. Deus não se cansa de nós. Deus nos procura incansavelmente. Quando eu estava lendo o Evangelho, hoje em dia é muito comum desaparecer pessoas nas cidades maiores, desaparecer criança, e ficam procurando. Às vezes, infelizmente, encontram mortos. Mas quando encontra vivo, veja a alegria de encontrar alguém que desapareceu, de repente tem problema mental, que foi levado por alguém. A alegria de encontrar a pessoa viva.
Deus incansavelmente, Ele procura por nós. Ele está de braços abertos a nos acolher. E aí nós temos este evangelho que nós podemos dividir em 4 momentos, né? O primeiro momento é esta situação do filho mais novo, que sem direito, o pai estava vivo, ele foi pedir a herança que lhe cabia junto ao seu irmão. 2 irmãos, então a metade é minha. E o que o pai fez? Pedagogicamente, o pai foi imparcial. Disse nada, não explicou, não tentou convencer. O pai pegou a herança e deu para ele. Agiu na imparcialidade. Na segunda cena, nós temos o comportamento do filho mais novo. Irresponsabilidade total. A gente sente muito quando uma pessoa poderia estar agindo tão diferente e age irresponsavelmente. Então, o filho mais novo, no segundo momento, irresponsabilidade total. Gasta tudo. Veio fácil, foi embora fácil, e ele ficou na solidão, um estranho em meio aos estrangeiros. Ninguém acolhia, ninguém compreendia. Começou a passar necessidade, foi procurar trabalho, mandou que ele fosse trabalhar com os porcos. Isso para os judeus era a coisa mais terrível, que os porcos era considerado impuro, e ele foi para lá. E nem era permitido a ele comer a lavagem, a comida que era dada aos porcos. Então, um estranho numa terra estranha. E depois nós vemos este filho mais novo, que saiu na irresponsabilidade, imaginar e falar assim: acho que eu vou voltar. É bonito o salmo, né? O salmo sobre a volta à casa do Pai. E depois criar em mim um espírito que seja puro, um espírito decidido. Falta em nós muitas vezes pureza e decisão para a vida cristã, que nos fala o salmo. E esse rapaz, ele ensaia um discurso para fazer ao pai. Primeiro ele fala: eu vou reconhecer que eu pequei. É a coisa mais difícil, a gente se reconhecer pecador. A gente às vezes para confessar sofre, chega lá e ainda conta os pecados, e aquele pecado que a gente precisava contar e não conta não. Então a confissão quase que não vale. A gente não volta para casa, de fato, libertado. Então ele diz assim: eu vou reconhecer que eu errei. Caiu em si. Muito bonita essa expressão. Também é usada por São Paulo, a caminho de Damasco. Caiu em si. Tomou consciência de que ele foi um grande responsável contra ele mesmo, não apenas contra o pai. Ele fala: eu vou voltar e vou dizer ao meu pai que trata-me como um dos empregados. Eu não quero ser mais tratado como filho, não, porque eu fui muito irresponsável. Basta tratar-me como um dos empregados, que os empregados lá em casa têm pão com fartura. E depois, então, ele vai pedir para ser admitido como um servo, como um empregado. Depois, nós temos a terceira cena, na volta, o pai com o filho mais novo. Então o filho vai voltar para casa e o pai, sentado na sua cadeira, observa que o filho está vindo. O pai não se contenta, se levanta e vai ao encontro do filho, não diz uma palavra ofensiva, abraça-o, beija-o, põe um anel, roupa, túnica, mata um novilho gordo, vamos fazer uma grande festa. Atitude do pai, atitude de profunda misericórdia que sai das suas entranhas.
para acolher aquele filho irresponsável que decidiu voltar, mesmo que fosse tratado como um servo. E o que nós vemos? O pai não aceita que ele seja servo. Você não é meu servo, você é meu filho. O pai não nos trata como empregados. O pai não nos trata como servos. O pai nos trata como filhos, para que a gente pudesse aprender a ser irmão. Nós queremos muito Deus como pai, mas temos dificuldade de viver a fraternidade, de ser irmãos dos outros, de reconhecer que o nosso pai é comum e o filho então tem a sua filiação reconquistada. Ele não é tratado como servo, mas tratado como filho. Ele reconquista a sua filiação. E a última cena é do pai com o filho mais velho. O filho mais velho estava sempre na casa do pai, estava no campo trabalhando, voltando, ouviu música, barulho de dança, festa. E falou: o que está acontecendo aqui? Chamou um criado. Uai, o que está acontecendo? Ah, seu irmão voltou. Seu pai está tão feliz, que mandou fazer uma festa à altura da dignidade que ele merece para reconquistar a sua filiação. E o pai, conversando com o servo, com o criado, o pai se levanta e vai lá fora conversar também, tentar convencer o irmão mais velho que a alegria era necessária ser celebrada, porque o irmão tinha voltado vivo, com saúde. E ele ficou com muita raiva. Acabou dizendo palavras ásperas ao pai: eu estou sempre aqui com você. Você nunca me deu um cabrito. Olha a contradição: um cabrito para um novilho cevado, para eu festejar com meus amigos. Este meu irmão gasta mal o dinheiro e você dá uma festa enorme para ele. Meu filho, ele estava morto e tornou a viver, estava perdido, foi encontrado. Era necessário fazer uma grande festa. Então o pai faz um convite a esse irmão mais velho para a reconciliação. E nós não sabemos se ele entrou na festa. Então, irmãos e irmãs, eu disse que Deus sempre, incansavelmente nos procura, nos perdoa. Ele tem profunda misericórdia para com cada um de nós. Mas muitas vezes, em relação a uns aos outros, nós somos muito mais o filho mais velho do que o filho mais novo. A gente acha que o filho mais novo é que não vale nada, mas ele se arrependeu, ele voltou. E o filho mais velho se achava no direito, porque estava sempre na casa do pai. E às vezes nós somos o filho mais velho, sempre reclamando, sempre querendo algo a mais, achando que a gente tem um direito a mais e que o outro pode ter um direito a menos. Ao passo que nós somos convidados à experiência da fraternidade. Então esta palavra nos convida a essa experiência da misericórdia de Deus e um convite para que a gente possa se reconciliar com os nossos irmãos e irmãs. Domingo passado a palavra terminou assim, né? Deus não quer ninguém escravo. Quando ele fez o apelo para que Filemon recebesse Onésimo, não como escravo, mas como irmão dele. Deus não nos quer escravos, Deus nos quer irmãos. E a segunda leitura conclui para nós, ressalta o versículo 15, quando afirma assim, quando Paulo diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro. E Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos. E quando a caminho de Damasco ele cai em si, ele se converte, ele muda de vida, então ele se reconhece que era um grande pecador. E como Cristo veio salvar os pecadores, ele foi o primeiro. E Paulo, a partir de então, sempre se considerou o menor entre os apóstolos. Isso é uma bela espiritualidade. O dia em que a gente se considerar o menor, isso não fizer nenhum mal a nós, não gerar em nós nenhum mal-estar. Ser o menor
não significa o menor como nós imaginamos. Ser o menor significa ser consciente, ser puro, ser livre, saber o que quer. Creio em Deus Pai,